Estamos de volta com o Jornal da Manhã, acompanhando tudo o que acontece no Oriente Médio. São 4 dias de bombardeios, 4 dias de cobertura intensa na Jovem Pan News. Você nos acompanha pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais, na sua TV. Vamos ao som da guerra mais uma vez. Aos poucos, nós conseguimos voltar a ouvir aviões sobrevoando e barulhos ao fundo de bombas explodiram. Não sei se vocês conseguiram perceber. Houve um barulho de explosão. Exatamente agora, e o som de uma sirene, que indica a iminência de novos ataques. Mais uma vez a sirene soou. E agora a imagem um pouco mais aberta nos permite ver uma nova explosão que acaba de acontecer. Mais uma coluna de fumaça preta subindo no céu da faixa de Gaza. É o 4º dia de reação israelense aos ataques terroristas do Hamas no sábado. Como a Lívia anunciou agora há pouquinho, segundo o último dado oficial, são 1.580 mortos. Ainda a maior parte em Israel, minha gente. 900 em Israel, 680 em Gaza. Veja essa enorme coluna de fumaça subindo no céu da faixa de Gaza. 6h29. Repita. 6h29. A gente segue acompanhando imagens ao vivo. O Rafael Colombo narrou nesse momento uma bomba lançada no território da faixa de Gaza. Repito, para quem está nos vendo nesse momento, a fumaça se elevando ao céu, uma fumaça muito densa que atinge alturas bem consideráveis. Agora imagens. Vamos ouvir então, Colombo. Foi na hora que a gente estava falando. A gente está agora mostrando também ao vivo nessa tela 2 imagens diferentes, mas 2 imagens ao vivo da faixa de Gaza. A bomba que caiu nesse momento, enquanto eu falava, o Rafael conseguiu ouvir o barulho da bomba. Na imagem do lado direito, para você que está nos acompanhando em vídeo. E agora, neste momento, mais uma bomba lançada ao fundo. E é interessante, Colombo, não sei se você consegue ter essa percepção também, é um adensamento populacional muito grande, como a gente vem ressaltando, né? E nos dá a impressão, por essas áreas onde essa fumaça está sendo percebida por nós, que possivelmente prédios estão sendo destruídos nesse momento, por causa dessas bombas, né? Agora o bombardeio não para, né? E foi mais ou menos o mesmo comportamento de ontem. A gente começou o Jornal da Manhã aqui com alguma calmaria, se é que é possível falar em calmaria em um ambiente desses, né? Mas com um número de bombardeio menores. E exatamente a partir desse horário aqui, já mais para perto das 7 horas da manhã, sirenes. Os barulhos das sirenes, olha só. Os ataques se intensificaram e a gente já vai observando um comportamento padrão nesses episódios. As sirenes começam a soar e nós vamos ouvindo ao fundo a sirene. E perto das 7 da manhã, como a gente percebeu ontem, né? Até para aumentar um pouquinho o áudio de lá, é interessante ouvir esse barulho da sirene, né? Perto das 7 da manhã aqui, importante falar. Lá ao fundo dá para ouvir o barulho da sirene. Acho que está todo mundo conseguindo, pelo menos aqui no estúdio a gente consegue e vão ficando cada vez mais frequentes as colunas de fumaça. Agora há pouquinho nós registramos um bombardeio quase que ao mesmo tempo em que ele aconteceu, porque foi possível capturar o momento em que aquela coluna de fumaça começou a se formar. Segundo os especialistas em operações militares, nesse momento em desenvolvimento um bombardeio aéreo, seja por míssil lançado a partir do território de Israel, seja pelo sobrevoo de aeronaves. Qual é a intenção de Israel? Pelo menos aquilo que foi dito oficialmente, né? É eliminar completamente o Hamas. Eliminar completamente o Hamas. Como fazer isso nessa etapa da operação? Acabando com qualquer ponto de suporte militar para a operação do Hamas. O Hamas, que por muito tempo ficou inviabilizado de lançar, por exemplo, mísseis ou foguetes, e essa expressão é correta, né? Porque eram foguetes mesmo. Olha lá, mais uma explosão acontecendo agora, minha gente. Nós estamos mostrando para vocês ao vivo na tela da Jovem. É uma imagem recuperada de poucos instantes, não é? É dessa última explosão de agora, a que eu estava me referindo aqui. Nós estamos construindo páginas da história juntos aqui, minha gente, acompanhando o pior conflito no Oriente Médio em muito tempo, o maior ataque contra Israel, aquele que é considerado o 11 de setembro contra Israel. Mas agora há pouquinho eu vinha dizendo o seguinte: já de muito tempo o Hamas tem dificuldades para fazer aquilo que é um padrão, um comportamento desse grupo terrorista, lançar mísseis ou foguetes contra Israel. Alguns são mísseis e outros são foguetes mesmo. Por que a separação? Porque o foguete é
praticamente uma construção manual, algo artesanal, mas já de algum tempo o Hamas passou a ter um apoio mais consistente, especialmente por parte do Irã, por parte do Hezbollah também. Apoio financeiro, treinamento, logístico e de material também. Com isso, o Hamas teve acesso a armamento mais potente, a armamento mais moderno. Como foram no sábado, por exemplo, 3 mil ao mesmo tempo. Essa é uma tese, por enquanto, tudo isso vai ser motivo de investigação. Quando puder ocorrer a investigação, a gente está no meio do tumulto, no meio da guerra. Esses 3 mil ataques ao mesmo tempo, com torpedos mais potentes, mais modernos, que teriam vindo especialmente do Irã, foi o que permitiu que esses mísseis ultrapassassem o limite da faixa de Gaza para Israel, sem que aquele sistema ultramoderno de Israel, que é capaz de interceptar os mísseis no meio do caminho, fosse acionado. É como se o sistema tivesse colapsado por excesso de uso. 3 mil bombardeios ao mesmo tempo. Homens do Hamas, terroristas do Hamas, pulando de parapente em território israelense, túneis construídos pelos milicianos para atravessar da faixa de Gaza para Israel. Agora há pouquinho, aliás, Israel disse que conseguiu destruir esses 2 túneis utilizados pelos guerrilheiros, pelos terroristas do Hamas, e já teria conseguido expulsar qualquer guerrilheiro, qualquer integrante do Hamas de volta para a faixa de Gaza, aqueles que não foram presos ou assassinados. As imagens, de novo, são impressionantes da potência, todas elas ao vivo, hein? A nossa tela, para quem está nos acompanhando por imagens, para quem está nos vendo pelo rádio, está dividida em 2, exatamente do mesmo tamanho. São 2 pontos diferentes da faixa de Gaza e os 2, neste momento, com o céu tomado por nuvem negra, por fumaça negra. É um dia de sol por lá, até a hora que a gente começou o jornal aqui, né, Lívia? Já abrimos com imagens ao vivo lá da faixa de Gaza. É um dia de sol e dava para ver o céu azul. Nesse momento, o céu azul já é raridade, porque a gente costuma ver e está vendo agora são grandes colunas de fumaça preta, provavelmente alvos atingidos pelas forças israelenses, desses supostos pontos de suporte militar para o Hamas. Lembrando que cerca de 120 mil civis, pouco diante de 2 milhões de pessoas, porque são 2 milhões de moradores na faixa de Gaza, de 40 a 50 mil integrantes do Hamas. O restante, gente inocente, civis, gente que está no meio do fogo cruzado. E a ideia da ONU é levar essas pessoas para pontos seguros, para mostrar aos israelenses e aos homens do Hamas: olha, nessa escola aqui tem civil, não ataquem. Mas é difícil que haja tanta precisão assim, conforme a gente já viu em conflitos semelhantes anteriores, né, Lívia? Agora 6 horas e 36 minutos, até para concluir algumas informações que o Colombo está trazendo para a gente agora ao vivo. Nem dá para a gente concluir essas informações, porque a hora que a gente começa a estabelecer uma linha de raciocínio, mais uma bomba é lançada no território da faixa de Gaza. Nesse momento, para quem está nos vendo, olha só, 2 pontos, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo. Obviamente que o território, a gente está falando de um território de 365 quilômetros quadrados, de extensão mais de 40 quilômetros. Se a gente for pegar de largura, entre 6 e 12 quilômetros da costa até a fronteira com Israel. Agora, nessa imagem mais aberta, dá para ver que são vários os pontos de bombardeio. Rafael destacou agora há pouco, ontem nós trazíamos informação a respeito dos bombardeios. O céu estava um pouco mais encoberto, boa parte por causa da fumaça, né, do excesso de fumaça, mas também o tempo estava fechado. Hoje o tempo está mais aberto, a gente consegue ver com mais clareza ainda o quanto essas colunas de fumaça se elevam, mostrando esses pontos em que as bombas caem e muito possivelmente elevando esse número de mortos que a gente oficialmente tem trazido para você. Por enquanto, 1.580 pessoas, 900 israelenses mortos, 680 palestinos mortos, mas diante de mais uma onda de bombardeio, como a gente está percebendo nessa manhã, lá já no começo da tarde, né, 6 horas à frente aqui do Brasil, muito possivelmente as próximas informações oficiais a respeito do número de mortos devem trazer inevitavelmente e infelizmente uma elevação desse número de mortos. Estávamos falando sobre essa ameaça feita pelo Hamas de que a cada novo bombardeio feito por Israel, sem aviso prévio,
atingindo essas áreas onde estão civis, né? Casas, prédios, escolas, comércio. A cada novo ataque, a cada nova investida sem aviso prévio, matando civis, reféns que estão aí nas mãos do Hamas serão mortos, mas ao mesmo tempo em que é feita essa ameaça, ontem, um integrante do alto comando do grupo, né, do partido político ou grupo terrorista, como quiser, disse, inclusive, numa entrevista ao Al Jazeera, um veículo de comunicação árabe, né, uma rede de notícias árabe, disse que já alcançou, por enquanto, os objetivos com esses ataques e que está aberto, o grupo, o Hamas, está aberto a discutir um cessar-fogo com Israel. A saber quais serão os termos para que seja feito esse acordo, já que as ameaças de execução ao vivo, inclusive com transmissão ao vivo de reféns, continua. As autoridades israelenses seguem dizendo que estão atentas à situação desses reféns, mas, ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tem reforçado ontem numa coletiva à tarde, reforçou a informação que serão implacáveis nesse avanço em território da faixa de Gaza, onde está o Hamas, onde controla, região controlada pelo Hamas desde 2007. O governo israelense tem sido claro, dizendo que não há como conviver pacificamente enquanto um grupo terrorista, enquanto terroristas do Hamas estiverem atuando e principalmente tentando, né, investindo contra o território israelense. Lembrando, né, Lívia, que amanhã deve desembarcar aqui no Brasil o primeiro avião com brasileiros vindos de Israel. A primeira aeronave já estava em Roma desde ontem. Houve autorização de Israel para que cerca de 1.500 a 1.700 brasileiros que estavam em Israel a passeio, a trabalho, outros que moram lá, sejam trazidos de volta para o Brasil. Essa operação deve levar alguns dias, são 1.700 pessoas, mas a primeira aeronave desembarca em Brasília amanhã. 20:07. Repita. 20:07. Nós vamos ao vivo agora até Israel. O governo israelense afirmou ter retomado o controle da região da fronteira em Gaza durante a madrugada desta terça-feira. O exército tem trabalhado em operações para evitar um novo avanço do Hamas na área. A Jovem Pan te leva ao vivo para Israel. Você está vendo imagens ao vivo agora da faixa de Gaza, colunas de fumaça subindo, sirene soando, novos bombardeios na faixa de Gaza. Nós saímos da faixa de Gaza ao vivo e vamos a Israel. A Jovem Pan tem um correspondente em Haifa, Ran Lutzky. Ran, bom dia. Queria que você desse para a gente as últimas atualizações sobre o conflito. Meu amigo, bom trabalho por aí. Bom dia, Rafael. Sim, aqui em Israel já estamos depois do dia 30, dia que ficou, como você já viu, com mais e mais bombardeios de aeroforça em Israel sobre a Gaza, uma resposta para esse ato horrível e barbárico que a Hamas fez e assim declarou a guerra em Israel no sábado. Nesse momento, Israel tomou o controle na área da fronteira com a faixa de Gaza. O militar israelense anunciou que não tem mais terroristas de Hamas dentro do território de Israel. Claro que eles ainda tentam e um grupo ou outro pode tentar e até invadir, mas o exército já controla a situação lá, controla a fronteira e não deixa mais pessoas passar como era no sábado. Com isso, outra parte do exército se está preparando, organizando para entrar para Gaza de maneira terrestre, com tanques, com soldados. Ainda não começou, mas tem uma expectativa que isso vai acontecer nos próximos dias. Claro que movimento assim vai ter um preço grande de sangue de soldados israelenses e de terroristas da Hamas. E também temos que lembrar que nesse momento tem mais que 130 reféns israelenses, incluindo idosos, incluindo crianças, que está dentro da faixa de Gaza, incluindo mulheres. Isso também mais um motivo para fazer o governo de Israel pensar 2 e 3 vezes antes de invadir a Gaza. E outro motivo para ficar mais cuidando, isso que dá para ver aqui atrás, a cidade de Haifa não está muito longe da fronteira com o Líbano. Haifa é o terceiro maior metropolitano em Israel. Por enquanto está quieto aqui, tudo normal. Claro que tem menos pessoas na rua. Alguns aqui estou ao lado de um shopping mall que em geral tem muito movimento, mas hoje está fechado.
Até que Haifa não aconteceu nada, não teve nenhum alerta, não caiu nenhuma bomba aqui em Haifa, mas todo mundo aqui também, os civis, está preparando, está comprando comida, está checando que os bunkers na casa, ao lado do casa, está aberto, está limpo, está prontos, porque ontem à noite teve alguns incidentes ainda isolados na fronteira de Líbano e Israel. Um grupo terrorista conseguiu cruzar a fronteira, entrou para Israel e o exército israelense matou eles. E num contra-ataque do exército israelense também matou 4 pessoal do grupo terrorista Hezbollah que controla o Líbano. Então a tensão é muito alta aqui. Israel está continuando com a operação de Gaza, mas está com um olho aqui para o Líbano, para ver que a Hezbollah não entra nessa guerra, aí vai ser uma história diferente. Também, dentro de Israel, do lado político, finalmente ontem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que ele está aceitando fazer um governo que incluído partidas que hoje estão na oposição, fazer um governo nacional, um governo unido, por menos por tempo dessa guerra, até que acaba com essa guerra e consiga destruir a Hamas. Isso ainda não aconteceu, ainda tem conversas, mas a maioria da popularidade israelense veja isso como uma fase um movimento muito positivo, uma coisa necessária nessa hora tão difícil que quase qualquer pessoa aqui em Israel conhece alguém que morreu, conhece alguém que está dentro de Gaza. A situação aqui, a moral está baixa, mas o povo está unido e está pronto para continuar a guerra. Han Lutzky conversando ao vivo com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, nosso correspondente em Israel, direto de Haifa. O Han está de olho em tudo que está acontecendo por lá. Daqui a pouquinho, claro, nesta edição do Jornal da Manhã, ao longo da nossa programação, ele volta ao vivo de Israel, de Haifa, e nós estabelecemos essa conexão aqui, né? Enquanto o Han traz as informações ao vivo, direto de Israel, nós mostramos para vocês imagens da reação israelense neste momento na faixa de Gaza. De novo, mais ou menos o mesmo comportamento de ontem. A gente entra no ar por volta de 6 da manhã, meio-dia, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes das 6 horas da manhã, um pouquinho antes do meio-dia lá. Uma aparente calmaria, na medida em que é possível ter calmaria numa área dessas. Meia hora depois, 40 minutos depois, começam os bombardeios. Você ouviu aqui em primeira mão o som das sirenes e depois disso o som, a explosão e a imagem da coluna de fumaça preta, das colunas de fumaça preta subindo sobre o céu da faixa de Gaza. Mais alvos atingidos, já são mais de 1.560 mortos, ainda a maioria de israelenses. Lívia. Professor Christopher Mendonça segue conosco para analisar esses recados que chegam a nós por parte de Israel, por meio dessas ações que são estabelecidas, por meio também do Hamas. A gente falava há pouco, professor, sobre esses recados que parecem às vezes um pouco contraditórios do Hamas, que de um lado diz que a cada novo ataque de Israel em bases civis na faixa de Gaza, sem aviso prévio, haverá a morte de um refém. Mas em outro momento o próprio grupo diz que está aberto a conversar, a dialogar com Israel para se tentar chegar a um acordo de cessar-fogo, porque segundo o grupo, eles haveriam alcançado os objetivos deles. Como interpretar essas mensagens que chegam a nós, professor, que parecem às vezes contraditórias, mas talvez nem sejam, né? Talvez há sim essa ameaça de repressão, né, de retaliação, matando reféns, mas ao mesmo tempo há essa boa vontade, entre aspas, de se chegar a um acordo. O que seria esse acordo? Seria o que a Palestina ou o Hamas também vem reivindicando há tantos anos, há décadas, que é um Estado independente, o controle sobre Jerusalém Oriental? O que interpretar desses recados que chegam a nós? Bom, Lívia, na minha interpretação, essa disponibilidade, essa voluntariedade do Hamas em negociar com Israel, nada mais é do que uma jogada, né, uma jogada política, para demonstrar para a comunidade internacional que, muito além das características violentas e até terroristas que o grupo tem, eles estão também abertos ao diálogo. No entanto, depois de uma série de mortes em situações
muito dramáticas, como nós vimos recentemente, tentar negociar é algo que muito provavelmente não vai acontecer. Israel vai tentar contra-atacar, já está fazendo isso, né? Nós estamos vendo aí nas imagens vindas lá do Oriente Médio de que Israel está contra-atacando na tentativa de vingar as centenas de mortes que foram ocasionadas em razão dos ataques do Hamas. Então me parece nesse momento que essa tentativa de se abrir uma frente de negociação nada mais é do que uma jogada política para que o Ocidente, para que as principais potências ocidentais enxerguem de uma maneira diferente as iniciativas feitas aí pelo Hamas. Professor, a gente ouviu agora o nosso correspondente lá na cidade de Haifa, em Israel, dizendo que houve uma tentativa de invasão bem sucedida, mas controlada a partir do Líbano para Israel, de grupos paramilitares também. Qual é a possibilidade de que essa guerra, esse confronto se espraie por outros países, que envolva outros atores? Muita gente diz, muitos dos seus colegas especialistas, que há a mão do Irã por trás, por exemplo, do potencial bélico potente demonstrado pelo Hamas nesse ataque surpreendente do último sábado. Qual é a possibilidade de envolvimento de Hezbollah, de envolvimento, se não diretamente, indiretamente, de forma ainda mais contundente do Irã nesse conflito? A pergunta é, há possibilidade de que isso se amplie para além da faixa de Gaza? Colombo, a faixa de Gaza, como nós sabemos, ela está um pouco mais ao sul, né, do território israelense. E o Líbano está numa região mais a norte. E tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano, nós temos dois grupos, né, que buscam a defesa dos seus princípios religiosos e identitários, né, que são ligados aos povos árabes. O Hamas é um grupo que está localizado na faixa de Gaza, tem um potencial bélico importante. Nós até vimos nos primeiros ataques, quase 3.000 mísseis foram lançados contra o território israelense. Mas o que preocupa, de fato, a comunidade internacional é de que um grupo vindo do Líbano, que é o Hezbollah, ele se envolva diretamente nesse conflito. Porque aí sim haverá um banho de sangue bastante considerável. O Hezbollah ele tem muito mais força, muito mais poder de fogo do que propriamente o Hamas. O que há de comum entre os dois grupos, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, eles são financiados por países árabes, principalmente que têm esse interesse em manter, né, a ideia da Palestina. É importante ressaltar também que o Irã é um grande financiador, tanto do Hezbollah quanto do Hamas, e nesse sentido poderá envolver outros estados no momento no qual se esperava que os povos árabes, principalmente liderados aí pela Arábia Saudita, estivessem num sentido de convergência com os povos israelenses. Professor, eu queria só emendar para não perder o gancho dessa sua resposta, porque havia a iminência de um acordo por parte da Arábia Saudita e de Israel, com o reconhecimento da existência de Israel pela Arábia Saudita. Por que isso não interessa ao Irã, professor? Bom, na verdade, a ação do Irã, através do Hamas, ela foi muito intencional. Na última reunião em Nova York, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, os representantes da Arábia Saudita e de Israel tinham montado um sistema de convergência. Finalmente, depois de tanto tempo, parece que havia uma ideia de se reconhecer a existência do Estado de Israel e caminhar no sentido também da criação do Estado palestino. Diante dessa situação, é que o Irã, que é um país mais radical e contra o Ocidente, contra Israel principalmente, ele buscou desequilibrar o sistema e me parece que conseguiu. Aquilo que estava indicando uma convergência passa agora a uma divergência muito grande, armada, né, e com ataques muito importantes por parte dos árabes e, sobretudo, por parte do Hamas. Agora, professor, o senhor acredita que esse ataque, que essa guerra que está acontecendo realmente tem o poder de colocar em xeque essa aproximação que nos últimos anos tem se estabelecido no Oriente Médio? A gente tem duas forças contrárias, como o senhor e o Colombo ressaltaram agora, Irã e Hamas de um lado, não querendo essa nova geopolítica, essa nova configuração do Oriente Médio, mas nós temos
a maioria dos países que fazem parte da Liga Árabe e de outros países aí do entorno que têm interesse nessa aproximação, até mesmo por uma questão de pragmatismo. Há o interesse econômico, há também os interesses políticos em jogo e é preciso que haja convergência de pautas entre esses países para que esses interesses sejam efetivados, sejam finalmente realizados, né? Concluídos e concretizados. O senhor acredita que agora esse conflito realmente tem o poder de colocar em xeque todo um processo de aproximação, de tentativa de nova configuração geopolítica? Isso pode ser interrompido, ainda que apenas duas partes, Irã e Hamas, estejam contra esse movimento? Bom, na verdade, essa convergência ela tinha sido construída no momento de quase pacificação entre os dois povos. Evidentemente que não havia sido criado o Estado palestino e nem reconhecido o Estado israelense, mas se caminhava para esse processo de pacificação. O último ataque, antes desse que nós estamos vivendo agora, ocorrido entre as duas partes, foi em 2021, ou seja, a gente estava numa crescente de um momento de estabilidade ali na região. E esses interesses, como dito por você, Lívia, que são realmente pragmáticos e tem inclusive um envolvimento econômico, né, como sendo um fator importante para as duas partes, ele simplesmente vai ser suspenso diante de ataques que são muito agudos nessa região. Eu imagino que os países árabes, diante dos ataques que têm sido feitos, na verdade, contra-ataques feitos por Israel, eles vão se mobilizar no sentido de não mais querer, pelo menos provisoriamente, que essa paz seja estabelecida, mas que seja desenvolvido um equilíbrio entre os dois países. Os ataques feitos por Israel, como a gente está vendo nas imagens, eles serão muito fortes. Israel é um dos países que mais tem capacidade militar no mundo. Inclusive, Israel tem disponibilidade de arsenais nucleares. E, nesse sentido, o mundo árabe vai se mobilizar de uma forma bastante importante na defesa dos povos que fazem parte da sua estrutura ideológica, fazem parte da sua estrutura identitária, que é o povo palestino. Quero agradecer a presença aqui na Jovem Pan do professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Colombo, Lívia, um abraço e bom dia para vocês. Entrevista, né, Lívia, que teve mais uma vez um pano de fundo, uma trilha sonora de explosão de bombas, de sirenes soando a todo instante. Esse é o som da guerra, é importante ressaltar, esse é o som da guerra, essa é a visão da guerra e nós, aparentemente, pelo que tem dito os especialistas que nós temos ouvido, não é, Lívia? O nosso correspondente em Israel, nós vamos ter de nos habituar a isso há algum tempo. Agora o som de sirenes, me parece, olha. Sirenes de veículos. Provavelmente veículos de segurança, veículos que vão fazer atendimento a feridos e sirenes soando para avisar as pessoas que os bombardeios não vão terminar. 6h55 aqui, 12h55 lá na faixa de Gaza. Pois é, Colombo, a gente ainda não tem extensão de qual vai ser o reflexo ou quais serão todos os reflexos dessa guerra que se estabelece no Oriente Médio.